A paz do Senhor para todos do canal, seja bem-vindo. Agora eu quero um momento de reflexão com vocês. Falar um pouco, né? Conversar um pouco através das experiências que eu tenho depois que eu comecei a servir a Deus. Primeira coisa, irmãos, quando nós saímos do mundo, né? E que eu digo do mundo da prostituição, do mundo da bebida, da farra, da vaidade, qualquer coisa, né? A gente entrega a nossa vida a Jesus, Jesus vai lapidando, né, as nossas vidas. Jesus, ele começa a podar, né? Tem coisas na minha e na tua vida que não agrada a Deus. Quando nós somos ignorantes, nós não conhecemos a palavra de Deus, nós fazemos muita coisa errada e que prejudica nós mesmos, e nós, às vezes, não temos esse conhecimento e continuamos a fazer, e muitos, até os dias deles, são abreviados na terra. Também quero dizer para você que está tendo dificuldade de aceitar Jesus, de ter uma vida com Cristo, que nós, verdadeiramente, já é difícil. Quem está no mundo, vir para a presença de Deus, aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador. Por quê? Porque não quer Jesus? Não, eu não creio assim. Eu tenho experiência da minha própria vida. Eu não vim para a casa de Deus, eu não vim servir a Deus, eu não fui para a igreja por amor. Eu fui pela dor mesmo. Eu não minto isso para ninguém. Por quê? Porque eu não queria ser crente. Meus irmãos, pelo amor de Deus, ser evangélico queria não. Eu não queria, sabe por quê? Porque as pessoas, os próprios evangélicos, e também eu venho de uma família que é de berço, né? Católica. Misericórdia. A minha família, quando eu não era evangélica, tudo que eu fazia era perfeito para eles. Sabe por quê? Porque eu tinha dinheiro. Eu tinha 3 floriculturas, eu tinha 12 empregados, eu tinha uma vida bem estabilizada. Então, tudo que eu fazia era normal para eles. Beber minha cervejinha no final de semana, ir para o pagode, que eu gostava de carnaval. Oxe, isso era maravilhoso para eles. Mas a partir do dia que Deus permitiu que essa enfermidade me tocasse, e foi Ele próprio que me convenceu a ir para os pés dele, como diz no Salmo 37, 5, eu decidi, dentro daquele hospital, HC, o Hospital das Clínicas de São Paulo, entregar a minha vida a Jesus, porque eu vi que aqueles 3 carros que eu tinha, os 12 funcionários, aquelas 3 lojas, não ia me curar o meu dinheiro. E, além de tudo, eu não poderia nem criar mais a minha filha, porque a minha sentença era de morte. E aí foi quando eu disse: Jesus, eu não quero ir para o inferno, não. O Senhor, graças a Deus, já me deu condições de eu ter o que eu queria nessa vida, mas eu não quero ir para o inferno, não. E ali, irmãos, eu tive um encontro, mais um encontro com Deus. Como eu digo para vocês, começou o meu amigo, a minha amiga fiel, meu companheiro fiel. Eu não gosto de ler outro livro. Não sou contra quem lê outro livro, não. Está repreendido. Mas o melhor livro da vida é as Escrituras Sagradas, é a Bíblia. E quando eu comecei a ler a Bíblia, eu tive um encontro com Deus. Até hoje, graças a Deus, tenho falha, não sou perfeita, mas graças a Deus o Senhor tem me segurado ainda nessa caminhada. Aí eu digo para minha família, né? Quando eu não era crente, que eu fazia um monte de besteira, né? O que a gente faz, irmão? A gente gosta de... Eu amava carnaval. Eu amava beber cerveja. Eu gostava de me divertir.
Aí vocês gostavam. E agora que eu deixei tudo isso e estou vivendo só para Jesus, vocês me odeiam. Ah, mas para deixar tudo isso não precisa ir para a presença de Deus. Sim, mas o evangélico, irmão, o evangelho, eu não vou dizer nem o evangélico, o evangelho, a palavra de Deus. Na igreja católica, eu não sei hoje, mas quando eu era criança, 12, 13 anos, até os padres aconselhavam não ler muito a Bíblia, que a pessoa ficava louco. E já na igreja evangélica, eles estimulam, eles ensinam a gente estar lendo a palavra do Senhor. E eu, quando era católica, não sabia de nada, né? Aprendi o Pai Nosso pela misericórdia de Deus, mas o resto das rezas eu não sabia. Mas o que eu quero falar hoje com você, que assiste esses vídeos, que parou nesse canal talvez até por acaso, né? Tá ouvindo. Não se importe com as pessoas. Tenha um compromisso com Deus. Eu costumo dizer assim, irmãos, é bom ter amigo, é melhor ir de dois, é mais fácil do que um. Mas se ninguém quiser, você continue querendo Jesus. Eu, irmãos, visito muitos lares, vou dizer eu. Hoje à tarde eu fui em um, e inclusive eu ia fazer uma live lá. E aí, irmão, Deus não deixa nada em oculto. Vocês têm que entender que Deus não deixa se escarnecer por ninguém. Se você vê uma pessoa te maltratando, te caluniando, te odiando, falando mal de você, e você não deu motivo, entrega essa pessoa na mão de Deus, porque você pode dizer para mim, irmã Elza, como é que a senhora lida com pessoas difíceis? Eu não lido, eu entrego a Deus. Deus sabe como lidar com esse tipo de pessoa. E aí a pessoa me pediu um favor, eu fui agora à tarde, e eu disse, eu tenho que fazer uma live. Mas você há tanto tempo disse que vem fazer uma live aqui, nunca vem. Eu digo, mas hoje eu vou. E fui, irmãos, fiz o favor que a pessoa me pediu, né? Que eu não vou falar o que é. A Bíblia diz que a gente está com a mão direita e a esquerda não vê, né? E quando eu terminei de servir, porque a gente estamos aqui na terra para servir uns aos outros, porque se você tem ou você pode ajudar alguém numa oração, ou num favor, ou fazer alguma coisa, ou dar uma cesta básica, qualquer coisa, e você não fizer, isso é pecado. Então, o que a pessoa me pediu, eu tinha condições de fazer, aí eu fui fazer. Aí, quando eu fui arrumar, né, o celular para a live lá, eu achei muito interessante. Chegou um monte de senhorinha. E aí, essa pessoa, né, ficou totalmente sem graça, porque era a oração dos católicos. E aí ela orou para mim e eu comecei a desligar, né, que a gente tem que arrumar o telefone para live, né, e eu comecei a arrumar minhas coisas para vir embora. Aí ela tinha me arrumado um pente, né, porque eu tinha acabado de lavar meu cabelo e fui para lá. E ela tinha me arrumado um pente, e aí eu chamei a empregada dela. Eu disse, fulana tal, vem aqui. Aí ela própria veio, a dona da casa. Aí disse, me perdoa, eu não sabia que essas pessoas viriam. Eu disse, não, fique em paz, eu faço a live em casa. Então, irmãos, assim, eu não sou aquela crente de chegar na casa dos outros e dizer, você tem que quebrar tudo. Você tem que quebrar essas imagens de escultura. E lá tem, viu, irmão? Um altar cheio de imagens de escultura. Uma certa vez eu orei lá e Deus mandou, eu achei até interessante, irmãos. Porque
Deus mandou eu orar com óleo da unção, e Deus mandou eu fazer algo, eu fiz, e eu disse, onde é que eu guardo isso daqui? Aí a pessoa pegou e falou, coloca ali. Quando eu fui colocar, irmão, é tanto santo, sabe? Tanta imagem de escultura. E eu não falei nada. Mas hoje o Espírito Santo de Deus, assim, mandou eu ter essa conversa, essa reflexão com vocês, né? Irmãos, Deus, ele deixa bem claro, ele não força ninguém servir ele. Mentira de quem disser que Deus ou Jesus obriga nós, no caso, só servir a ele. Se não servir, ele vai ficar com raiva. Não, Deus, ele deixa livre-arbítrio, ele deixa a pessoa fazer o que ela quer. Ele não é como o diabo, invasor. E Deus também, ele dá livre-arbítrio. Ele diz, olha, aqui tem a porta estreita, caminho estreito, que leva à salvação, e aqui tem um caminho largo. Ele também diz assim, bem claro, bem real, ele também diz isso, lançai toda a vossa ansiedade aos pés do Senhor, e ele cuidará de vós. Amém? Então, toda a nossa ansiedade, todo o nosso cuidado tem que ser lançado aos pés do Senhor, e ele cuidará de nós. É aos pés do Senhor que nós temos que se derramar. E aí eu acredito que aqui, ele diz assim, ele diz, não toquei nos meus servos que eu escolhi, e não maltrate os meus profetas. Graças a Deus lá eu não fui maltratada, mas eu vi, irmãos, eu estava procurando onde Deus diz que nós só devemos servir a Deus e não a imagem de escultura. E tem pessoas que querem entrar dentro da casa das pessoas e arrancar a força. Não, quando a pessoa ela realmente reconhecer que aquelas imagens de escultura não estão fazendo mais bem nenhum dentro da casa dela, ela mesma vai pedir para que um pastor, uma pastora, ou ela mesma tira, uma missionária, e aí a gente vai lá e tira. Mas para isso quem convence do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo de Deus, amém? Então o que eu quero falar para vocês? Primeiramente, quando nós abrimos um canal, que nem eu abri esse, que Deus mandou, é porque Deus, ele quer falar com as pessoas. Ele não quer, aleluia, que nós pegamos mentira. Mas Deus, irmão, diz assim, que a imagem de escultura, ela não tem olho, mas não vê, tem pé, mas não anda. Não é isso que diz? Tem, aleluia, olhos, mas não vê, tem ouvido, mas não ouve. Então, o que nós devemos fazer? Entregar a nossa vida a Jesus. Entregar a nossa vida a Jesus. E nós entregando a nossa vida a Jesus, nós vamos ter uma vida diferente. Amém? Eu não estou achando agora, irmãos. E aí, irmãos, eu saí de lá, eu senti que ela ficou com muita vergonha, porque eu já fiz 7 semanas de oração lá, e chegou essas mulheres. Esse homem está com AVC. AVC é um demônio, irmãos. Eu vou achar essa palavra e mais tarde vou falar com vocês. Mas Deus pode levantar, Deus pode curar, mas vai muito da fé. Amém? E eu quero dizer assim para vocês que até hoje eu não me arrependo de eu ter entregado a minha vida a Jesus. Ainda que muita gente pergunta para mim. Um sobrinho meu uma vez disse assim, tia, eu não entendo esse seu Deus. Eu disse, por que você não entende o meu Deus? É porque a senhora, antes de ser crente, a senhora era a mais bem de vida da família. A senhora tinha 3 carros,
a senhora tinha funcionário, a senhora tinha uma empresa, a senhora era empresária, e hoje eu vivo, a senhora viver na miséria. Ele chegou a dizer isso, irmãos. Por que miséria? Porque eu vivo pela fé. Deus não permite que eu arrume um trabalho. Eu tenho 57 anos. Eu fui uma mulher que eu trabalhei muito, mas hoje Deus não permite mais. Mas eu não quero dizer para vocês que eu vivo na miséria, não. Deus me livre. Na miséria, quem vive é Satanás. Mas vivo uma vidinha assim. Deus provê para cada dia, sabe? O maná. E tem vezes que eu questiono, sim, a Deus. Eu digo, Deus, a tua palavra diz que o Senhor tem riqueza para os que o amam. O Senhor não me ama, que não me dá o dom da riqueza, que não me dá o dom da prosperidade, né? Às vezes eu questiono, mas estamos fazendo essa semana, essa campanha sobre a prosperidade, sobre os enfermos. E digo para vocês que mesmo assim, passando pelo deserto muitas vezes, pelo fogo, pela água, mas Deus tem passado comigo e em momento nenhum eu penso em desistir de Deus. Em momento nenhum. Porque não existe outro caminho, meus irmãos. E a gente tem que orar antes do mal chegar. Não depois que ele acontecer, antes. Então, se você quiser agora entregar a sua vida a Jesus, é só você levantar a sua mão e dizer assim comigo. Diga o seu nome e dizer, eu aceito Jesus como meu único e suficiente Salvador. E quero, Senhor, que Tu escreva o meu nome no livro da vida. Que a partir de hoje, Senhor, eu não quero mais adorar a imagem de escultura. Eu quero adorar só o Pai, o Filho e o Espírito Santo. E você vai ver a diferença na sua vida. Eu era, irmãos, seguidora de Maria de Santa... Eita, caramba. Meu Deus, agora esqueci a santa. Que é do mesmo dia das crianças. E aí eu acendia velas para ela. E quando eu me tornei a crente, que eu conheci, que eu li a palavra, que mais tarde na oração eu vou estar passando, eu mesmo fui ler a Bíblia. E fui ver que aquela idolatria toda que eu tinha não ia resolver nada. Como não resolveu. Do mal chegar na minha vida. E quem me curou? Deus, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém? Então, assim, eu tive esse momento de reflexão com vocês para explicar para vocês o quê? Nós não temos obrigação de servir a Deus, não. Não é Deus que precisa de nós, é nós que precisamos dele. Mas nós temos necessidade da misericórdia de Deus, nós temos necessidade do amor dele, do livramento dele. De que adianta, irmão, você ganhar o mundo inteiro e perder a sua salvação? Eu faço muitas visitas e eu chego em lugares que as pessoas têm uma vida financeira maravilhosa, mas não podem desfrutar do dinheiro que tem. Como aconteceu. Eu não pude desfrutar. E até agora Deus não me deu de volta tudo que eu tinha. Tenho promessa dele me dar dobrado, né? Estou esperando no Senhor. Estou esperando no Senhor. Porque eu tenho certeza que se Deus virar o meu cativeiro e me abençoar abundantemente, eu não somente vou ser abençoada, mas vou abençoar todos aqueles que estão ao meu redor e que Deus me mostrar que precisam de ajuda. Porque dessa terra aqui nós não vamos levar nada. São as nossas obras que vai diante de nós. Amém? Então até mais tarde, vou estar orando, né? Nós vamos entrar em oração em nome de Jesus. Mas eu queria deixar esse lembrete para você. Eu não sou muito, irmãos, de pregar sobre imagem de escultura, não. Até tem pessoas que às vezes me ignora, porque eu não sou, só se Deus manda, e hoje Deus mandou. Então, quando for na hora da oração, vou encontrar essa palavra, nós vamos estar orando em cima, orando também pelos enfermos, pelos necessitados e pelas nossas, aleluia, necessidade que Deus venha providenciar todas, amém?
Um grande abraço, até mais tarde, fica na paz, Jesus te ama e eu também. Amém?